Olá, muito bem-vindos a mais um quadro PIR aqui do Psicologia em Destaque, dessa vez em um novo formato. Então, para vocês nos assistirem aqui no YouTube e quem quiser acompanhar o áudio desse nosso episódio daqui, pode escutar lá no nosso podcast. E nesse novo formato, a gente está trazendo uma convidada especial para participar comigo, que é a Ellen. A Ellen é estagiária aqui do Psicologia em Destaque. Eu queria que você se apresentasse, Ellen, para quem está assistindo a gente te conhecer um pouquinho melhor. Oi, pessoal, eu sou a Ellen, sou estagiária aqui do Psicologia em Destaque e também sou estudante do último ano de graduação, tô aí com um pezinho na porta do fim da faculdade, né? Me formo aí em dezembro, tô no 9º período e sou super, hiper, mega, ultra feliz de estar aqui nesse espaço, de estar aqui com essa equipe tão maravilhosa que me acolheu de uma forma tão incrível, então tem sido maravilhoso e tenho certeza que hoje o nosso encontro vai ser muito bom, a gente vai discutir assuntos muito legais. Isso, com certeza. E na verdade a Ellen me ajudou a selecionar perguntas recorrentes que eu recebo no Instagram, das caixinhas, dos directs. E juntas aqui nós escolhemos algumas perguntas para trazer para vocês. E Ellen está participando do vídeo hoje para deixar esse nosso papo ainda mais dinâmico e representando todos vocês que me mandaram e que me mandam essas perguntas. Então, a partir de hoje a gente vai estar trazendo esse novo formato para facilitar, né, levar esse conteúdo para você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo. Então, vamos começar? Vamos começar! Então, hoje a gente vai falar basicamente sobre 3 assuntos: psicologia clínica, TCC na infância e adolescência e um pouquinho sobre terapia do esquema. Foram muitas perguntas, aqui também tem perguntas minhas, inclusive. Eba! E, na verdade, esses são os temas que realmente fazem parte aqui do dia a dia do Psicologia em Destaque, né? Isso, verdade. E para começar com uma pergunta minha, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua história com psicologia clínica, como é que você começou, como é que foi esse início, pra gente conhecer um pouquinho da sua carreira. Ai, certo. Gente, na verdade, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu sempre quis ser psicóloga clínica. Quando eu entrei, porque antes de entrar eu não fazia ideia do que eu queria ser. Sabe aquela fase de vestibular que você não sabe nem direito o que você quer fazer ainda? Eu costumo dizer que psicologia foi um tiro no escuro que deu certo. Porque assim, eu tinha vários interesses, eu achava que eu tinha várias aptidões e pensava em fazer cursos diversos. Eu já pensei em fazer direito, já pensei em fazer moda, já pensei em fazer arquitetura, já pensei em fazer psicologia, já pensei em fazer medicina. Então eu realmente não sabia exatamente o que eu queria cursar. E aí eu tenho uma tia que é psicóloga e na época eu estava muito na dúvida do que escolher. E conversando com ela, e eu já tinha feito psicoterapia há muito tempo da minha vida, então eu fui uma criança que fez terapia, eu fui um adolescente que fez psicoterapia. Minha mãe e meu pai sempre valorizavam muito o autoconhecimento, o autocuidado. Inclusive, minha mãe cursou alguns períodos de psicologia, ela fez até o 5º período, mas não se formou, porque ela fez ao mesmo tempo em que fazia outras faculdades e acabou dando prioridade às outras formações. Mas aí eu acabei fazendo psicologia e desde o 1º período eu me apaixonei completamente. E aí, quando eu entrei, já foi com essa ideia da psicologia clínica e, de fato, eu me apaixonei cada vez mais pela psicologia clínica dentro da faculdade. Eu também gostava muito das outras áreas, né, como psicologia social, por exemplo, mas meu coração sempre bateu para a clínica. Então, quando eu falo que eu já direcionei minha carreira para a clínica, foi porque eu já entrei com esse olhar e lá eu tive mais essa certeza que eu queria trabalhar com a clínica, né? Talvez pelas experiências pessoais que eu já tinha tido também com a psicologia na minha vida. E aí, uma outra questão também sobre a psicologia clínica é porque na minha faculdade que eu cursei, eu nunca vi nada, por exemplo, em TCC. E como vocês sabem, é minha base de formação total. E quando eu estava no 2º período da faculdade, eu assisti uma palestra do Bernard Ranger. Bernard Ranger é um dos psicólogos que trouxeram a TCC para o Brasil. E aí eu me apaixonei pela TCC. Tipo, na minha cabeça eu me lembro que eu tive assim: eu sempre amei a psicologia clínica, mas do que eu vi aqui de abordagem, eu não tinha me apaixonado completamente por nenhuma. Quando eu assisti o Bernard Ranger falando, eu pensei: casou. Ali era exatamente o que eu queria. E aí eu comecei a direcionar toda a minha formação desde o 2º período para terapia cognitivo-comportamental. E eu nunca vi nenhuma matéria, eu nunca tive nada na faculdade. Tudo que eu aprendi de TCC, eu busquei por fora. Então, quando eu me formei, eu já tinha uma formação em TCC, já tinha vários cursos na área. E eu acho que ter esse olhar e ter tido a sorte de me encontrar desde o início da faculdade me ajudou a direcionar toda a minha formação para a clínica e para tudo que eu achava que ia ser importante para a minha carreira com a psicologia clínica. Então foi mais ou menos assim que foi feita a minha escolha pela clínica, até porque
se a gente for olhar todas as possibilidades, né, de empreendedorismo, de trabalho, eu acho que na psicologia clínica é onde a gente consegue mais empreender, usar o nosso lado criativo, usar nossos multipossibilidades, né? Então, eu acho que por isso também que eu gostei da clínica, lembrando lá que antes de eu saber o que eu queria fazer no vestibular, eu achava que eu tinha aptidão para várias coisas. Então, meio que eu consegui compilar isso com a psicologia clínica. Sim. Então foi mais ou menos assim que a minha história com a psicologia clínica começou. E aí eu já até vou dar mais um ganchozinho aqui, porque acho que as pessoas sempre também querem saber como foi meu início da clínica, né? Então, dessa forma eu direcionei minha formação para clínica, mas o meu início da clínica foi como de maioria das pessoas, sem muito glamour, sem nenhum paciente, com muita cara e coragem, mas sabendo que eu tinha começado a construir um terreno, né? Eu já estava começando ali a preparar o terreno para uma futura atuação clínica. Então, eu sempre foquei minha formação para a clínica e quando eu abri a clínica eu não tinha nenhum paciente, né? Que as pessoas sempre falam, Ana, eu vou começar e não tenho paciente. Mas todo mundo começa assim mesmo, né? Então, aos poucos as indicações vão surgindo, a gente vai fazendo network e eu sou muito feliz com a minha carreira na clínica, né? Eu acho que muito mais do desenrolar vocês acabam já sabendo, quem me acompanha nos canais do Psicologia em Destaque. Exatamente. E aproveitando que eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu, era isso que você queria saber? Isso. E principalmente essa questão de começar na clínica, eu acho que é importante a gente ver porque você construiu uma trajetória muito sólida, né? Você hoje tem aí uma agenda com uma quantidade muito satisfatória de pacientes, você vive uma psicologia rentável, então você é um modelo para muita gente. E eu acredito muito que conforta nosso coração quando a gente ouve que uma pessoa que está num patamar muito bom com a psicologia começou do começo, realmente, né? Que começou ali tendo dificuldades, que começou com uma coisa mais simples, porque a gente sabe, a gente já falou lá no Instagram também, inclusive, que aqui na clínica foi uma mudança drástica, né? Antes era eu mesmo, quando eu vi, eu disse, tá, e onde era essa sala? Eu disse, não, era aqui. Eu disse, não é possível. Isso. Porque ficou assim, muito diferente, né? Também sem apadrinhamentos, eu costumo falar isso, né? Apesar de ter uma tia que é psicóloga, e ela também é pioneira em TCC aqui no nosso estado, mas ela não me apadrinhou, digamos assim. Então, você ficou com a agenda lotada, porque... Não, foi... Na verdade, minhas primeiras indicações aqui na clínica foram de professores da faculdade, então eu sempre falo isso. Então, tenho professores queridos que acreditavam em mim lá desde o início. E eu sempre cito, por exemplo, o Fred e o Robson foram pessoas... eu acho que ele também deve ter sido professor de muita gente aqui em Maceió, né, eles dois. E assim, eles foram professores que acreditavam no meu potencial e acabaram me enviando os primeiros pacientes. Mas eu costumo dizer que a maioria das indicações vem de psicólogos mesmo, vem desse network. Nós nos indicamos bastante. Então, sempre estar estudando e fazendo cursos é importante não só para a gente estar atualizado, mas também para a gente conhecer pessoas e as pessoas conhecerem o nosso trabalho, tipo, a gente se mostrar. Então, as pessoas estão vendo, nossa, ela é interessada, tá aqui, tá estudando, conhece outro, vai indicando. Então, foi mais ou menos assim que eu fiz a minha rede de indicações e as coisas acabaram acontecendo e tá como vocês estão vendo até hoje, né? Exatamente. E aproveitando, né, que você falou sobre a TCC, que é essa abordagem que embasa bastante a sua prática, a gente sabe que existem muitos mitos e a TCC às vezes é passada de uma forma meio errônea. E aí, aproveitando isso, a Kaline Cesarino, ela fez uma pergunta que eu achei muito pertinente, porque acredita ser um mito que muita gente acredita, né? Ela perguntou assim, a TCC considera a existência do inconsciente? Na verdade, eu acho que essa interpretação, até essa dúvida surge porque a TCC ela é muito focada no presente, no aqui e agora, em como as cognições estão aparecendo hoje e aqui no que está acessível e palpável no paciente. Só que se a gente for pensar a nível de crenças centrais, crenças enraizadas em histórico de vida dos pacientes, crenças enraizadas são formadas aonde? Histórico de vida. Histórico de vida tem a ver com o quê? Passado. Então, as crenças centrais, né, aquelas crenças enraizadas, claro que a gente vai considerar o passado. E essas questões inconscientes é porque muitas vezes, por exemplo, essas crenças centrais, elas não estão acessíveis a nível consciente do paciente. Então, elas estão aonde? A nível inconsciente. Então, eu acho que seria muito leviano a gente dizer, por exemplo, que a terapia cognitivo-comportamental aniquila a existência do inconsciente. Então, isso seria uma inverdade. Mas é porque a gente não traz para o setting como a psicanálise, por exemplo, propõe. Eu também não quero entrar muito nesse aspecto, porque eu posso cometer alguma gafe falando de outra abordagem, mas nesse raciocínio clínico, sim.
Uhum. E Cacau? Sim, considera. Isso, exatamente. E a gente sabe, Cacau, que você faz mil e uma coisas, né? Além de ter uma clínica muito rentável, você se dedica, por exemplo, a palestras, a desenvolver e gravar cursos, a inúmeras coisas. E com isso, o seu tempo fica bem apertado. Então, uma pergunta minha dessa vez, que eu acho que muita gente quer saber também é: como você se organiza para fazer as evoluções dos pacientes e atualizar as conceitualizações de casos tendo tantos pacientes? Isso. Eu faço isso uma vez por semana. Eu tiro um turno. E alguns com a prática clínica, com a experiência, você vai sentindo cada vez menos necessidade de montar algumas coisas como quando a gente está começando. Então, eu percebo que hoje as coisas acabam, com a experiência também, fica muito mais simples. Por isso que a gente consegue uma quantidade maior de pacientes e dar conta. Então, em um turno por semana eu faço isso. Então, eu reservo um período de uma tarde por semana para fazer exatamente isso. E às vezes também eu evoluo alguns casos durante a semana e nem necessariamente toda semana eu preciso fazer isso. Às vezes uma vez ao mês para dar uma organizada, mas para planejamento de intervenção, você vai sentindo também de cada caso. Mas é sempre importante a gente reservar um período que a gente consiga se dedicar e se debruçar sobre plano de intervenção, evolução de caso, conceitualização e que novos passos a gente deve dar. Eu também quero falar sobre esse ponto que é até importante a gente pensar nisso. Antes eu me lembro que quando eu estava no início da minha carreira, eu pensava sempre assim: eu quero ter uma agenda lotada, meu Deus do céu. Mas se naquele período que eu comecei eu tivesse uma agenda lotada, eu não ia ter maturidade, eu não ia ter organização, não ia ter experiência, eu não ia dar conta de ter uma agenda lotada. Então, a experiência e essa coisa do crescer aos pouquinhos é muito importante, porque você começa a conseguir se envolver melhor com cada etapa e fazer com mais qualidade em menos tempo. Então, eu acho que é importante sim reservar tempo, mas pense também sobre isso, porque às vezes não ter uma agenda tão lotada pode ser um benefício para você conseguir se organizar melhor, pegar prática, experiência, enfim. Então, eu reservo um período por semana, um turno por semana para fazer isso. Ótimo. E ainda falando assim sobre a carreira de psicologia e profissionais de psicologia, a Kaline Cesarino perguntou: quais outros profissionais da psicologia te inspiram? Porque a gente sempre tem assim alguém que a gente acha que é uma referência, que tem muita autoridade, e aí? Olha, eu vi essa pergunta no Instagram e eu me lembro que eu respondi e eu apaguei minutos depois. Por que eu apaguei? Porque eu pensei, nossa, é tanta gente que me inspira que eu fiquei com medo de esquecer alguém e pegar mal aqui pro meu lado. Mas, gente, eu confesso que muita gente me inspira mesmo. E, às vezes, eu acho que é importante nós termos referências para também a gente conseguir até trocar figurinhas, pegar ideias, transformar uma nova ideia e empreender em cima. Então, eu vou citar alguns nomes que me inspiram bastante, mas eu tenho medo de ser leviana e esquecer alguém importante. Então, eu não poderia começar dizendo que eu não sou inspirada, né, pelo Robson e pelo Fred, porque eu não poderia não começar por eles, porque eu sou extremamente inspirada por eles dois. Eles foram professores na época da minha graduação que me inspiraram muito e me inspiram bastante até hoje. O Fred, ele foi um professor que marcou a minha carreira no sentido de amor pela psicologia, de dedicação, de estudo. Ele é uma pessoa extremamente inteligente e um psicólogo exemplar, então ele me inspira muito. O Robson também, ele é muito empreendedor, ele trabalha com essa parte de avaliação psicológica. Ele é sensacional também, então são dois professores que me inspiraram muito na minha graduação. Eu tenho muitas colegas que me inspiram, por exemplo, como Carlene, a Ellen, a Vanina Cartacho, Vander Sônia. Eu falo sempre também de Lívia, né, minha parceiraça lá de João Pessoa, então a gente troca muita figurinha. Eu aprendo muito, me inspiro muito com a Manuela Lins também, uma colega minha de Brasília. A gente tem vários projetos juntas, sou extremamente inspirada por ela. Também me inspiro muito, deixa eu ver, psi-empreendedora, como a Lívia também, aqui de Maceió. Ai, gente, eu sou inspirada por muitos profissionais, assim, que eu fico muito feliz também de poder conhecer e ter a honra de trocar algumas figurinhas. E isso é super importante, né? Porque mesmo a gente estando em uma psicologia de alto nível, como a gente fala assim, sempre vão existir pessoas com que a gente de fato tem mais a aprender. E acho que foi uma coisa até que você falou, né? Que
é interessante que a gente saiba que não aprendeu tudo, porque isso nos inspira a continuar buscando mais. Nossa, quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu tenho muita coisa pra aprender. Eu falei isso tem 2 semanas pra o Fred. A gente tava conversando e eu disse pra ele... a gente passou uma noite estudando assim, eu disse pra ele assim... Fred, que foi meu professor, eu falei... Ai, Fred, eu acho que eu ainda preciso aprender tanto. Falta tanta coisa pra aprender. Quando eu tô com você, eu tenho a sensação... que eu tenho muito o que estudar ainda. Ele olhou pra mim e falou, eu também tenho essa sensação quando eu tô com você. Eu falei, então que bom que a gente tem muito pra acrescentar um pro outro. Mas que de professor, ele hoje é meu colega e amigo. Então, assim, a gente sempre tem o que aprender. Então, tem vários universos a serem desbravados. Eu acho que se a gente chega naquele absolutismo de pensar, eu não preciso estudar isso, eu não preciso escutar isso. E, gente, até assuntos que a gente já domina, do tipo, eu já domino o TCC, mas é sempre importante a gente escutar algum colega falando, porque a gente pensa em uma nova maneira de fazer. Eu acabei de lembrar de uma colega que me inspira muito, é a Ariadne também. A Ariadne Abud, ela é muito criativa, eu também sou muito inspirada por ela. E eu até falei nisso, porque eu lembrei disso, que ela faz... esses dias eu estava assistindo ela falar sobre enurese e ecoprese, e eu pensei, nossa, que legal, ela trouxe uma visão diferente de algo que eu não pensava. Então, é assim que a gente precisa estar rodeado de pessoas que a gente confia, que nos inspira. Verdade. E agora falando um pouquinho sobre a psicoterapia infanto-juvenil, né? A Amanda.s.7 perguntou: o que é indispensável para atender crianças? Eu estava conversando exatamente sobre isso ontem com meu esposo, né? Que ele me perguntou isso, assim, num papo mais informal. E eu disse para ele que o que eu acho que é indispensável para atender crianças é criatividade. Que, na verdade, a gente não precisa ter meio mundo de recursos, a gente não precisa ter um monte de coisas. E eu acho que o mais indispensável é a gente ser criativo. Porque, às vezes, com folha, caneta, uma lousa e com nada, a gente consegue criar muita coisa com as crianças. Então, eu acho que a criatividade está aberto a entrar no universo da criança, a compreender o que ela está falando, a se colocar no lugar dela. Como uma criança de 5 anos de idade gostaria de escutar, ou se sentiria mais tocada sobre determinado assunto? Essa é a reflexão. Claro que os recursos ajudam, claro que os recursos são importantes, mas só os recursos por si só não vão fazer muita diferença. Então, claro que a gente pode ter uma sala recheada de recursos que vai ajudar a nossa intervenção, mas eu acho que o principal é a criatividade. Mas eu imagino que a pergunta não foi pensando, né, no que eu acho de uma forma mais assim. O que eu posso dizer para começar na sala seria ter uma família terapêutica, porque vai dar a oportunidade das crianças projetarem ali o que ela vivencia na família dela ou com as pessoas que estão ao redor dela, nos personagens. Se for possível, uma lousa na sala, se não, eu acho que uma boa prancheta e papel também já dá para muita coisa. E eu acredito que jogos específicos, né? Eu acho que fazer um investimento em jogos mais generalistas, por exemplo, tipo um jogo de tabuleiro, um jogo mais tradicional. E aí eu acho que aos poucos cada profissional vai montando o seu próprio arsenal de acordo com as demandas que está recebendo. Eu não acho que a gente precisa ter aquela pressa de lotar o conteúdo, o consultório de brinquedos. Vai montando aos pouquinhos de acordo com cada demanda do que você vai recebendo e tá tudo bem, com calma, não precisa lotar. E é indispensável, com certeza, ter instrumentos para psicoeducar sobre as emoções e os pensamentos. Então, eu acho que ter um rol de carinhas de emoções, ou bonequinhos de emoções, ou algo para intervir nesse sentido. Então, para começar, é isso aí. Tá ótimo. E aí, a Vitória Correia, 26, ela é do 5º período, e ela pediu a nossa ajuda, sua ajuda, para um projeto que ela e outros alunos da faculdade dela estão desenvolvendo. E por isso ela mandou algumas perguntas pra gente. E para começar, ela pediu para que você falasse um pouco sobre a TCC na prática infantil. Eu acho que a TCC é uma abordagem sensacional para a gente utilizar na prática infanto-juvenil, justamente pela possibilidade que ela tem de adaptação e da gente pegar uma ideia central ali da teoria e adaptar e usar de uma forma criativa e divertida. Então, eu acho que a TCC, com esse público, ela é muito rica porque ela possibilita que a gente utilize diversas metáforas e da gente trazer aquela intervenção que parece tão complexa de uma forma muito simples para a criança compreender. Então, quando a gente pensa no modelo cognitivo, que é basicamente uma situação que gera um pensamento ou emoções, que a emoção pode vir antes do pensamento ou pode vir depois, que gera um comportamento e que pode ter reações fisiológicas e tudo se retroalimenta. Então, isso aqui é algo simples que a gente pode levar para as crianças. A situação, o que passou na cabecinha dela, o que ela sentiu, mostra as carinhas.
o que passa, qual a chuva de pensamentos, sugerir. Então, é muito fácil de adaptar para uma linguagem lúdica e trazer por meio de brincadeiras, explicando cada um desses modelos. Então, eu acho que a TCC, na infância e adolescência, ela é muito rica e traz muitos desdobramentos que tornam ela ainda mais rica, né? Essa possibilidade de estar sempre criando novos recursos e novas estratégias de falar de uma forma diferente a teoria. Uhum. E ela fez uma pergunta bem importante também, perguntando assim: diante da situação que estamos vivenciando de pandemia, você percebe um aumento da procura dos pais em relação à psicoterapia com os filhos? Muito. Eu acho que aumentou bastante a procura pelo serviço psicológico. Acho que a pandemia ela veio para deixar os problemas que antes já existiam mais agravados ou até trazer novas questões para crianças que, teoricamente, não tinham necessidade de a busca de um psicólogo, teoricamente, né? Porque se a gente for pensar, vai beneficiar todo mundo. Mas questões como ansiedade, medo, ansiedade de separação, a própria dificuldade de relação com os pares, né? Da questão de modelar o comportamento, de criar habilidades sociais. Então, aumentou bastante. Fora os transtornos específicos. Verdade. E aí ela perguntou qual tem sido a maior dificuldade e queixas dessas crianças que procuram no contexto social e familiar. Ansiedade, depressão, acho que algumas dificuldades, por exemplo, alimentares, que poderiam já existir numa escala menor, podem ter piorado. Eu acho que basicamente isso. Mas muita coisa está aparecendo, tá? Tá um período de muito adoecimento psicológico, para falar a verdade. E aí ela perguntou de que forma você trabalha e ajuda na interação dos pais em relação às crianças. Como assim? Eu acho que ela quis dizer assim, Desculpa. O que é que você faz, de que forma você trabalha assim, os pais e as crianças, o que é feito nesse sentido? Eu acho que o nível de interação dos pais da psicoterapia, não sei se é isso que ela queria saber, sempre vai depender de acordo com as demandas específicas, do tipo, eu não tenho como dizer que a cada 2 sessões eu vou fazer uma sessão de intervenção com os pais, porque vai depender da demanda específica de cada criança. Então, tem criança que eu vou trazer muito mais, eu acho que é isso, né? Definir o grau de participação dos pais. Uhum. Eu vou definir o grau de participação dos pais de acordo com a demanda de cada paciente. Então, não é algo mecânico, tipo tal, não é uma continha de matemática. Então, tem sessões que eu vou fazer pai e mãe junto com a criança, tem sessão que eu vou fazer só o pai, tem sessão que eu vou fazer chamar um pouquinho o pai ou a mãe para entrar aqui na sessão 15 minutinhos para conversar. Então vai depender muito da demanda da criança, do que está acontecendo e da minha necessidade de passar algo para eles e a deles de passar algo para mim. Uhum. E aí ela pergunta, na pandemia, como você avalia a questão socioemocional da criança? Acho que ela quer dizer assim, quais os impactos para esse público que você tem percebido? Eu acho que esse público está sofrendo ainda mais impacto do que nós adultos. Eu acho que para eles tem sido mais difícil. Eu vejo eu já estava lendo algumas coisas de alguns autores falando que é o impacto de uma era, de uma geração. Porque a gente vai ver realmente os impactos de fato mais a longo prazo do que agora. Porque é como se eles estivessem sendo retirado deles o direito, né, da socialização, do aprendizado na escola como ele é. Eu sei que está tendo aula online, mas não substitui, né? Não é a mesma coisa daquela aula presencial, daquela troca, daquilo tudo que é proposto na escola, de gerar modelos e habilidades socioemocionais e sociais e de resolução de problema, enfim. Então eu acho que eles vão sofrer, já estão sofrendo muitos impactos e vão sofrer ainda mais, né? Eu acho que para o público infanto-juvenil tem sido ainda mais difícil, principalmente para os pequenininhos, né? Eu estava conversando com uma amiga esses dias e a gente falando, né, de como a nossa concentração mudou após o estabelecimento das aulas online. Que eu, por exemplo, particularmente, eu tenho muita dificuldade de ficar muito tempo na aula, sem pegar um celular, sem entrar em outro site, sem rodar na cadeira, sem fazer outra coisa. E a gente comentando, se tá difícil pra gente, imagina pras crianças, né? E quando a gente vai pensar, né, na sugestão da OMS, é que crianças pequenas nem tenham acesso também à tecnologia. Então, é isso que fica meio confuso, né? Delas estarem tanto tempo ali conectadas, por mais que seja estudando, teoricamente. Então, são algumas questões que a gente precisa também pensar, né, e ver como vai impactar e fazer o nosso papel, né, de ir trabalhando com o que a gente pode no momento. E aqui, nesse momento, nós temos uma pergunta de destaque, que é uma pergunta
Muito importante, uma pergunta que a gente vê que vai ajudar muitas pessoas. E quem enviou ela foi a Amanda.s.7, também uma pergunta dela. E ela pergunta assim: o que é fundamental saber para quem vai atender crianças? O que é que essas pessoas devem saber? Eu acho que é bem importante estudar sobre o desenvolvimento infantil, compreender as fases do desenvolvimento, o que é esperado em cada faixa etária, compreender muito também sobre como que foram formadas aquelas crenças centrais, né, dos impactos que os pais podem ter, dos padrões transgeracionais da família, conceitualizar o caso para fazer as conexões e compreender. Então, eu acho que basicamente é isso. Tem muita coisa que é preciso saber, mas eu acho que focar em desenvolvimento infantil, compreender muito bem, ler Ellen B. Ellen B é a Bíblia do desenvolvimento infantil para a gente saber, compreender muito sobre as relações, né, e como a gente pode interferir, influenciar e melhorar essas habilidades socioemocionais e relacionais. Compreender muito também sobre essas fases, o que é esperado cognitivamente falando também para cada criança. É muito importante a gente saber para entender quando pode ter um possível atraso, ou quando a criança está precisando de algum tipo de intervenção, ou encaminhar para uma avaliação se a pessoa não faz a avaliação neuropsicológica, e também saber e manjar e dominar orientação de pais. Sim. Porque sem essa orientação de pais a gente muitas vezes vai dar uma empacada aí no processo. É verdade. E agora uma pergunta minha. Ellen detonou aqui nas perguntas. Eu perguntei assim: como você utiliza a TCC e a terapia do esquema na sua prática clínica, já que é possível utilizar as duas? Isso, é possível sim utilizar as duas. E já diria o Luzi, que foi aí quem formatou até na infância e adolescência, que ele fala muito da importância da gente formatar as duas, principalmente com crianças muito pequenas, que às vezes não estão muito preparadas para lidar com aquelas intervenções mais complexas de ATE, e a gente trabalha muito em modos e também com essa parte muito cognitiva e comportamental. Então vai muito da demanda de cada paciente, da necessidade e da capacidade mesmo que ela tem de compreensão daquelas intervenções. Então dá para mesclar sim as duas no atendimento com esses públicos, até porque eu acho que é muito difícil fazer um trabalho de muita qualidade com crianças e adolescentes se a gente não consegue focar aí nesse manejo cognitivo e comportamental delas. Então, até porque até ela é uma abordagem cognitiva também, e que ela também tem muitas coisas aí que vêm da TCC, né? Claro que ela tem uma série de técnicas diferentes, que puxam de outras abordagens, por exemplo, como diálogo de cadeiras, como, deixa eu ver mais o que... Trabalhos vivenciais, né? Só que na TCC, a gente, com criança e adolescente, a gente também faz trabalhos vivenciais, legal. Só que é diferente do modelo que tem na TE, que puxa mais ali da Gestalt terapia, enfim. Então, por exemplo, trabalhar habilidades sociais, a gente sempre faz trabalhos vivenciais com crianças e adolescentes. Sim. Então, é dessa forma. Então, dá sim pra gente mesclar os dois. E a TCC... É como se fosse a teoria base, e a TE eu trabalho dependendo das demandas de cada paciente, né? E eu acho que Psicoeducar Paz em TE é sensacional. É muito rico para a gente explicar as necessidades emocionais básicas, como pode estar impactando no desenvolvimento de cada esquema de cada criança. Então é muito, muito rico a gente psicoeducar os pais em TE. Quando a gente fala de adultos, quais são os tipos de demanda geralmente que você escolhe aplicar a terapia do esquema? Na verdade, eu sempre acredito que a gente precisa pensar em um viés de atendimento. Se a gente vai dizer assim, eu vou aplicar uma técnica isolada aqui, pode muitas vezes falhar. Eu acho que a gente precisa pensar em um segmento completo daquele paciente de acordo segundo tal abordagem, sabe? Porque senão fica... A crítica que eu sempre falo sobre a TCC, que se eu aplico só técnicas isoladas, eu não estou fazendo TCC de verdade, eu estou aplicando técnicas em TCC. Então, eu acho que dependendo da demanda, dependendo da queixa ali, do transtorno que você está atendendo, é que você vai entender se vai caber melhor um tratamento de terapia cognitivo-comportamental ou de terapia dos esquemas. É aí que faz a diferença. Entendi. Então, agora chegou a hora da nossa Autoestima Psi do mês. Isso mesmo, Ellen. Eu não sei se vocês que acompanham, estão aqui acompanhando a gente hoje, sabem, conhecem nosso projeto Autoestima Psi, que na verdade é um projeto, né, que a gente estimula os psicólogos que nos seguem, os psis de destaque, a cuidarem da sua autoestima, seja o look do dia, cuidarem do ambiente, cuidarem do serviço. Então vai muito mais além do que só a forma de se vestir, mas o autocuidado em geral e um cuidado com o seu paciente, né, naquele atendimento de carinho, de afeição, e promover uma experiência para o paciente. E aí nós escolhemos
um Autoestima Psi do mês, né? Uma das nossas seguidoras que utilizou a nossa hashtag do projeto. E a escolhida foi a Natália Bernardes. Vocês vão ver agora aqui na imagem, ela compartilhou essa foto com a gente. E a gente quer agradecer, Natália, por você ter utilizado e fortalecer a nossa comunidade dos psis de destaque e dos psis que cuidam da sua autoestima psi. Obrigada, você tá linda! Então, a psi.Carol G. Donato, minha amiga maravilhosa. Carolzinha. Ela perguntou como é aprender com o Luzi. Ele é incrível. Ele é uma pessoa, assim, humilde, inteligentíssimo. Ele é... Sabe quando a gente fala de ser um bom pai para os pacientes, né? Eu acho que ele com certeza é um bom pai. Assim, eu me senti assim, como uma ovelha que ele cuidava ali no rebanho, porque ele é muito atencioso com todos os alunos, ele é muito simples, humilde. Eu acho que humildade era o que poderia defini-lo. Então foi sensacional. Eu fiquei muito feliz em ter tido a oportunidade de fazer o curso com o Luzi. Ele é... Não tenho palavras, assim... Poderia, eu não falei dele aqui, como não, né, dos psicólogos que me inspiram, mas eu acho que isso aí fica até óbvio que ele inspira, não só a mim, mas eu acho que é todo mundo que conheceu o trabalho dele. Então, o Luzi, ele é surreal. E aí, para finalizar nossas perguntas, a Carol também pediu, na verdade, que você desse um conselho para quem está se formando agora. Vou dar sim, mas antes de eu pular para essa pergunta do conselho, eu vou explicar quem é o Luzi, né? Porque a gente foi falando do Luzi e a gente esqueceu de explicar quem é o Luzi. Então, o Christoph Luzi, na verdade, ele é um psicólogo alemão que, junto com Peter Graff, com mais uma autora, que agora eu dei um esquecidinho no nome dela, mas a gente vai colocar aqui na legenda, tá? Na edição, para vocês que estão assistindo no YouTube verem. Eles desenvolveram um modelo alemão de intervenção em terapia dos esquemas para criança e adolescente. Então, é o modelo mais inovador, o modelo mais moderno que existe de terapia dos esquemas para criança e adolescente, né? Então, ele é um autor aí super renomado que eu tive a oportunidade de chamá-lo de professor, né? E quem sabe até de colega, porque hoje a gente conseguiu ter uma relação até bem bacana, ele é fantástico. E aí, o conselho para quem está se formando? O conselho para quem está se formando agora, gente: estudem, invistam em autocuidado, façam terapia de novo, estudem bastante e façam boas relações na psicologia, porque o nosso network é muito importante, porque é quem mais indica. Então, as pessoas vão começar a perceber que você está estudando, que você está investindo, e não tenham medo, né? Eu acho que também seria uma dica. Não tenham medo, porque eu acho que nunca teve um terreno tão propício para a psicologia. Eu falo sempre que a psicologia é a profissão, era a profissão do futuro e hoje é a profissão do presente. E a psicologia vai estar cada vez mais em alta, cada vez mais em voga e cada vez mais em procura. Então não tenha medo, se joga, estuda e faz network. E agora é o momento da nossa dica em destaque, um momento muito esperado por mim, acho que por todos vocês, né? Que é aquele momento que você dá uma dica, assim, super importante para nós psis e para futuros psis também. Na verdade, eu já comecei dando a dica respondendo a pergunta da Carol, né? Que era para estudar muito, fazer network. E aí eu acho que o que eu também quero falar para vocês é que essa é uma dica que, se eu pudesse, na verdade, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria muita coisa diferente na minha carreira. Mas talvez tenha uma coisa que eu poderia ter feito diferente, que poderia ter me ajudado no meu posicionamento. Seria ter me vinculado a alguma clínica inicialmente. Eu acho que eu fui muito ousada e eu acho que talvez eu nem sabia o que estava para me esperar, porque talvez se eu soubesse eu não ia ter conseguido ter tido tanta coragem, talvez, de ter começado 100% sozinha na clínica, 100% isolada, sem ter contato com nenhum outro profissional. Só era eu e Deus. Então, assim, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, seria de começar na carreira psi junto com algum outro colega, não necessariamente como sócio, né? Não é essa a ideia, mas de ter alguém para você poder trocar figurinhas ou vinculado a uma clínica, porque aí vai te dar mais indicação e você vai ficando mais conhecido. Então, eu acho que essa seria a dica em destaque para quem está começando. E uma dica em destaque para quem já está no mercado há muito tempo é não ter medo de fazer propaganda do seu trabalho. Não é aquela propaganda sensacionalista, mas eu acho que por muito tempo nós psicólogos fomos ensinados que a gente não pode, não deve fazer propaganda dos nossos serviços. E, gente, como é que as pessoas, danado, vão saber o que você faz e o que você faz bem
se não souberem que você faz bem? Então, a gente precisa se mostrar. Então, como é que eu posso fazer essa propaganda, Ana Carla? Eu acho que qualquer dúvida também é sempre importante consultar o CRP para ver até que limite a gente pode ir. Mas eu acho que uma forma de você mostrar o que você faz, uma propaganda indireta, mostrando que você é bom e que você tem especialidade. Por exemplo, se você é neuropsicólogo e as pessoas nem sabem que você é neuropsicólogo, como é que você vai vender o seu serviço de neuropsicólogo? Então, as pessoas precisam saber exatamente o que você faz e o que você é bom para poder chegar no encaminhamento. Então, também seria outra dica em destaque. Então, foi 2 em 1. E aí, para finalizar aqui o nosso papo PIR de hoje, eu queria agradecer a presença da minha estagiária linda Ellen, que está aqui com a gente hoje, né, que mediou aqui nosso papo, selecionou essas perguntas. E eu também quero já deixar a dica para vocês me mandarem, continuarem mandando perguntas por todos os nossos canais, né? Pode ser YouTube, podcast, Instagram, e-mail, site, todos os nossos meios aí digitais. Vocês podem entrar em contato com a gente no nosso grupo do Telegram, então já fica o contato. A gente tem um grupo exclusivo com a comunidade do Telegram dos Psis em Destaque. Então, se você também tem interesse em entrar, fala aqui com a gente que a gente manda o acesso para esse link, que a gente compartilha coisas exclusivas por lá, conteúdos e materiais. E também quero convidar vocês, né, para se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, assistirem lá o nosso canal do podcast, seguirem a gente no Instagram e conhecerem o nosso site. Que mais? Esqueci de alguma coisa? Não, acho que tá tudo. Instagram, Facebook. E tem o Facebook. Tem o Facebook também, né? Curtir lá nossa página do Face. E aqui embaixo tem as informações para vocês. E se inscrevam aqui no nosso canal e acompanhem a gente nas nossas redes. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu aguardo a sua. Além de aguardar a sua pergunta, eu aguardo também a sua foto do Autoestima Psi, tá, gente? Quem sabe você não é o próximo Psi em destaque da Autoestima Psi do próximo episódio do PIR. É isso. Obrigada. Um beijão.